Olá, boa noite, amigos. Espero que todos estejam bem. Parece que havia um probleminha com o áudio agora há pouco, né? Então, para iniciar a tarefa da noite de hoje, com a exposição doutrinária com o nosso companheiro Jefferson Ponqueroli, vamos fazer uma leitura do livro Justiça Divina, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. O tema, Diante do Amanhã. Compreendemos, sim, todos os teus cuidados no mundo, assegurando a tua tranquilidade. Organizas com esmero a casa em que vives. Proteges as vantagens imediatas da parentela. Preservas apaixonadamente a segurança dos filhos. Atendes com extremado carinho ao teu grupo social. Valorizas o que possuis. Arranjas habilmente o leito calmo. Selecionas com fino gosto os pratos do dia. Defendes, como podes, a melhoria das tuas rendas. Aspiras a conquistar salário mais amplo. Garantes o teu direito à frente dos tribunais. Vasculhas avidamente o noticiário do que vai pelo mundo. Sabes procurar com pontualidade e respeito os serviços do médico e os préstimos do dentista. Marcas horário para o cabeleireiro. Escolhes com devoção o filme que mais te agrada. Examinas a moda, ainda mesmo com simplicidade e moderação, como quem obedece à força de um ritual. Questionas sucessos políticos. Discutes veemente os serviços públicos. Tentas, de maneira instintiva, influenciar opiniões e pessoas. Desvelas-te em atrair a simpatia dos companheiros. Observas a cada instante as condições do tempo, como se trouxesses obrigatoriamente um barômetro na cabeça. Tudo isso, meu irmão da terra, é compreensível. Tudo isso é preocupação natural da existência. No entanto, não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões da superfície, nem entendemos por que não dedicas alguns minutos de cada dia, de cada semana ou de cada mês a refletir na transitoriedade dos recursos humanos, reconhecendo que nada levarás materialmente do plano físico, tanto quanto, afora os bens do espírito, nada trouxestes ao pousar nele. Ainda assim, não te convidamos à ideia obcecante da morte, porquanto a morte é sempre a vida noutra face. Desejamos tão somente destacar que nessa ou naquela convicção ninguém fugirá do porvir. Disse o Cristo: andai enquanto tendes luz. Isso quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo para fazer luz em nós. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Nesse momento, convidamos a todos para, com os pensamentos elevados, se pudermos deixar o celular sobre a mesa, apenas ouvindo a prece, para que possamos ter a companhia dos benfeitores e espirituais, e através desse momento da prece, para que eles possam ir amparar, socorrer a todos aqueles que estão aflitos, doentes, desesperados.
E nós podemos, através desse momento de prece, não só agora, que antecede a reunião da noite de hoje, mas em todos os momentos da nossa existência, busquemos a prece para agradecer, pedir e louvar. Com nossos pensamentos elevados, te dizemos, Senhor Jesus, o quanto somos gratos pelas oportunidades que nos ofereces. Mas hoje, Senhor, como talvez amanhã, não sabemos, as dificuldades estão acima do que conseguimos muitos de nós alcançar ou até suportar. É por isso que lhe pedimos o amparo, enviando aos nossos lares, aos locais onde trabalhamos, aos hospitais, principalmente nesse momento, aos entes queridos que encontram-se à distância. Pedimos enviar a espiritualidade benfeitora para ter conosco e nos envolver na harmonia que tanto necessitamos. O equilíbrio e a paz tão necessária aos nossos corações. E é por isso, Senhor Jesus, que somos sempre gratos por tudo o que fazes por nós. E muitas vezes nem sentimos que estás ao nosso lado. Muito obrigado, mestre amigo, e assim seja. Hoje temos o nosso companheiro Jefferson Ponqueroli, que nos traz a exposição A Nova Geração. Jefferson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luciano, obrigado. É uma alegria reencontrar os amigos, estar aqui mais uma vez fazendo com que a doutrina espírita alcance os lares dos amigos, mas também proporcionar um momento de reflexão e que esse momento possa nos despertar a consciência, permitindo que nós possamos, então, jornadear no mundo de forma consciente, analisando as nossas ações e os nossos pensamentos e sentimentos. A proposta hoje, então, é falar sobre geração nova, educar para o futuro. E falamos isso trazendo a reflexão contida no capítulo 18 da Gênese, a última obra da codificação, quando o codificador traz o capítulo 18, logo no item 1, a seguinte proposta: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Portanto, já ao tempo do codificador Allan Kardec, havia essa compreensão de que algo estava ocorrendo, grandes acontecimentos necessários para a regeneração da humanidade. E como se dá esse processo? O codificador ainda vai além, ele diz: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade, ou são as da humanidade. Portanto, é evidentemente que quando nós observamos os grandes acontecimentos, e nós pegamos no campo, por exemplo, da geologia, os grandes eventos sísmicos ocorrendo, fazendo com que as entranhas da Terra se aperfeiçoem, harmonizem, para que, num próximo estágio, a humanidade não precise mais se preocupar com esses abalos sísmicos, com essas questões das intempéries da natureza. Então, sabemos que isso ocorre, o codificador também assim vai se referir, mas o codificador diz que não mais as entranhas do planeta se agitam, são as entranhas da humanidade. Isso por quê? Porque essa mudança que ocorre na face da Terra não é mais pontuada em uma única região ou restrita a um povo, a uma raça. É um movimento universal para promover o progresso moral da humanidade. Portanto, essa nova ordem de coisas que estão acontecendo
estabelecem para nós, então, uma nova proposta. E o que diz o codificador, então, a respeito da geração nova? Ele diz que essa geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Ou seja, há essa mudança, há essa renovação dos habitantes do orbe terrestre. Ou seja, uma geração velha vai retornando à pátria espiritual e outra geração nova, então, chega ao seio terrestre. Mas essa geração nova vem exatamente proporcionar, ou tem por objeto proporcionar, o progresso moral. Diz o codificador Allan Kardec que os espíritos enobrecidos chegam à Terra trazendo uma tendência inata ao bem. Ou seja, são almas que já experimentaram por diversas vezes as experiências renovadas no bem. E eles trazem, então, uma tendência à harmonia e ao bem. Mas nós vamos encontrar, por outro lado, aqueles que tendem a trazer uma possibilidade, uma proposta ainda de ação no mal, que ainda estabelece no mal a sua forma, a sua conduta. E nós, então, vamos encontrar aqueles que renascem com a tendência inata ao bem, aqueles que renascem trazendo essa tendência ao mal, mas vamos encontrar também, na sua grande maioria, aqueles espíritos que trazem a proposta do desenvolvimento intelectual e a proposta do desenvolvimento moral. Por isso, diz o codificador que o progresso intelectual da humanidade, até o seu tempo, marcava a primeira fase no avanço geral da humanidade. Porque, evidentemente, os espíritos vão falar isso ao codificador Allan Kardec, que o progresso intelectual ele independe do progresso moral e ele ocorre naturalmente, instintivamente nós progredimos intelectualmente. Todos nós aprendemos algo hoje. Em qualquer nível dos saberes humanos, nós adquirimos determinado conhecimento, ou seja, nós progredimos o nosso intelecto. Portanto, diz o codificador que esta marcou ao seu tempo a primeira fase dessa mudança. Mas, diz o codificador, que o progresso intelectual ele é impotente para conter o avanço do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja e todos esses vícios. Porque não nos basta o conhecimento. Ou seja, o conhecimento que possuímos, o nosso progresso intelectual, não implica necessariamente no nosso avanço moral, aquilo que os espíritos dizem ao codificador, porque o egoísmo e o orgulho atravancam a nossa marcha, ou seja, impelem o nosso avanço, o nosso progresso moral. E ele continua, então, se referindo, desculpe, à questão do progresso moral, porque, efetivamente, quando nós alcançarmos o progresso moral, nós, então, estaremos alcançando a nossa felicidade. E nós vamos encontrar, então, essa geração nova, referida pelo codificador Allan Kardec, consistente nessa geração que traz os seus feitos nobilitantes no bem. Mas nós vimos também que há aqueles que estão tendo aquelas últimas oportunidades para o seu avanço moral. Aqueles que estiveram por longo tempo, longo período afastados da experiência física, trazendo agora essa proposta de crescimento moral. E nós, então, vamos encontrar que o codificador diz que esses espíritos que fazem o mal pelo mal, esses espíritos que desejam reinar na face da terra através da ação no mal, esses espíritos, paulatinamente, vão ser encaminhados para outras experiências em outros orbes, não como uma proposta de castigo, mas como uma proposta de misericórdia divina. Eles já não conseguem mais se movimentar na face terrestre diante da geração nova, uma geração que traz a proposta do bem. Então, esses espíritos que fazem o mal pelo mal, que fazem deliberadamente a ação no mal,
esses serão convidados, então, a auxiliar a providência divina em outros orbes. Orbes, evidentemente, num estágio anterior ao nosso desenvolvimento, mas que eles não poderão mais atrapalhar a marcha evolutiva da humanidade terrestre. E então eles vão para esse outro orbe. Mas nós vamos perceber que há essa geração nova. Há aqueles espíritos, e evidentemente que são um número muito pequeno, que traz essa tendência no bem. Essa geração que provoca ou promove grandes empreendimentos no bem, para que possa inspirar aqueles que estão à sua volta. Para que eles, inspirados no bem, possam também seguir no caminho do progresso moral. Portanto, nós vamos perceber que a geração nova não é aquela que traz um alto nível de desenvolvimento intelectual, porque esse é natural do espírito imortal. Como falávamos, são espíritos que vêm na marcha evolutiva através de inúmeras e múltiplas reencarnações, experienciando, dilatando o seu intelecto. E eles, então, renascem trazendo intelecto, evidentemente, bastante dilatado. E aí nós vamos observar que, evidentemente, há pais que regem essas criaturas que chegam ao orbe terrestre, porque eles possuem essa missão da maternidade, da paternidade, como se referem os espíritos ao codificador Allan Kardec. E, evidentemente, quando nós possuímos uma missão, nós possuímos também, de forma inerente, essa missão deveres. Deveres que passam a pautar a existência dessas criaturas que nos chegam extremamente inteligentes, que trazem muitas vezes traços no bem, na bondade, e que nós temos então um papel determinante no sentido de pautarmos a existência deles através da educação. Por isso a proposta hoje é refletirmos, educar para o futuro. A proposta de analisarmos e refletirmos, desculpem, como nós estamos educando os nossos filhos. E, evidentemente, quando nós falamos de educação, nós vamos trazer aqui um trecho do nosso benfeitor Vinícius, é uma obra intelectual, não é mediúnica, o mestre na educação. Ele possui algumas obras pautadas na educação. E ele vai dizer: educação é o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente, como herança à vida daqueles de quem todos nós procedemos. Portanto, educação é desenvolver essas capacidades, essas potências psíquicas e anímicas. Pestalozzi, por sua vez, grande educador, aquele a qual foi mestre do codificador Allan Kardec, ele vai dizer que educação é desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Portanto, para Pestalozzi, há necessidade, no processo educativo, de promover o desenvolvimento harmônico de todas as suas faculdades, ou seja, de todas as suas potencialidades. E vamos, então, compreender o grande papel da educação. E nós vamos, então, encontrar, evidentemente, na proposta do codificador Allan Kardec, conceitos muito profundos a respeito de educação. Será que educar é o mesmo que instruir? Será que o nosso papel como pais, no processo educacional dos nossos filhos, daqueles que convivem conosco, daqueles que estão próximos à nossa vivência diária, será que nós promovemos a educação de forma adequada? O codificador, então, faz uma nota à questão 685A de O Livro dos Espíritos. E ele vai dizer, então, me permitam a leitura, para que nós possamos refletir em torno da proposta do codificador. E ele vai dizer, então: há um elemento que se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. E ele vai dizer, não a educação intelectual, mas a educação moral. E ele prossegue, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres
a que se incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Portanto, o codificador vem nos falar a respeito desse processo que é a educação. E ele vai nos falar a respeito da importância da educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não a educação moral pelos livros, mas ele vai se referir à educação como a arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. E ele vai dizer, então, porque a educação consiste, ou melhor, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Portanto, o codificador nos fala aqui não de intelecto, ele nos fala aqui de uma arte, a arte de educar moral, ou seja, uma proposta de incutir hábitos, hábitos evidentemente saudáveis. E como é que nós fazemos isso? E ele vai dizer então, considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Vejamos que tudo decorre de um processo educativo, de hábitos adquiridos, de educação moral. Moral não de livros, mas na arte de formar caracteres. E ele vai dizer então, é de se espantar quando nós observamos a sociedade recebendo um aluvião de indivíduos sem princípios, sem freios, ou seja, sem limites, e entregue aos seus próprios instintos? Não é de se espantar. Esse é o resultado da sociedade que ainda não se debruçou sobre a educação moral. É uma sociedade ainda que trilha na educação intelectual o seu primado, ou seja, o primado da inteligência, do intelecto, do sucesso. E o codificador diz, então, que a sociedade recebe esses indivíduos sem princípios, sem freios, sem limites, seguindo somente os seus instintos. Então, não é de se espantar o que nós observamos. E ele diz, então, quando essa arte for conhecida, a beleza da proposta do codificador, a educação moral como uma arte. E ele diz, então, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Portanto, o codificador vem nos falar que nós devemos conhecer a arte de promover hábitos, de promover essa transformação moral, de apresentar um conjunto de hábitos aos nossos filhos, aqueles que convivem conosco. Porque diz o codificador, quando nós conhecemos esse processo, quando nós compreendermos o resultado e compreendermos como se dá, nós então praticaremos. Desculpem, e então o codificador diz, o mundo terá hábitos de ordem, de previdência para consigo mesmo, o homem, melhor dizendo, e para os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Então, quando nós observamos a sociedade, nós vamos observar o reflexo do processo educativo. E de quem é o dever, de quem é a responsabilidade? É dos pais. Aos pais compete essa proposta educativa. E nós vamos observar, como dizem os espíritos, o codificador, a beleza da providência divina que permite com que a fase da infância entre os humanos é a mais longa da natureza. E por que se dá isso? Será que é ao acaso? Nós sabemos que não há acaso em a doutrina espírita, porque esse momento de infância, o momento da infância, esse longo momento, essa longa fase, é onde
o espírito está mais maleável ao processo educativo, a que nós devemos nos dedicar. Que processo educativo é esse? A arte de promover e de incutir hábitos, a arte de formar os caracteres, de promover a criatura, para que ele tenha hábitos saudáveis, educação moral, que ele tenha princípios e que ele tenha valores, educação moral. Porque a intelectual ocorrerá naturalmente. O espírito traz toda a sua experiência, toda a sua vivência, e ele então desenvolverá intelectualmente, mas moralmente. Se nós vimos a geração nova trazendo aqueles espíritos que pautam a sua vida no bem, nós vamos encontrar aqueles que trazem um grande avanço intelectual, crianças extremamente inteligentes, mas que renascem para que os pais possam dar limites, freios, para que os pais possam apresentar princípios, valores. Porque todos esses que hoje nós avaliamos na sociedade, aqueles que não têm princípio nem valores, eles desencarnarão e reencarnarão no futuro. Serão uma nova geração e eles então terão pais. Assim como nós temos hoje a possibilidade de receber almas afins, para que nós possamos então trabalhar essa arte de inspirá-los a novos hábitos, com princípios, com valores, com limites, que eles possam respeitar tudo que é respeitável, que eles possam observar o mundo em volta e perceber a grande oportunidade que tem de fazer o bem. Porque nós não os inspiramos e não criamos hábitos desde cedo para que eles estejam no mundo para ter o sucesso financeiro, para que eles tenham um corpo de destaque. Nós passamos a educá-los, então, para que eles possam se comportar no mundo com valores e com princípios. E nós, então, temos essa fase da infância para trabalharmos na educação moral. E diz Emmanuel, então, que essa fase mais maleável até os 7, 8 anos. Depois, uma fase que culminará com a adolescência. A adolescência trazendo essa energia da juventude, os hormônios, para que a reencarnação, assim, se concretizando, permita o espírito, então, se movimentar no mundo, tal qual o é. E nós, então, vamos observar esse comportamento moldado muitas vezes, ou mal moldado muitas vezes, desde a primeira infância. E o codificador se dedica a isso, e nós vamos encontrar ele trabalhando a respeito da educação moral na Revista Espírita, que não vamos abordar por questão de tempo, mas lá o codificador vai observar um comportamento de uma criança, e ali ele vai pautar a educação moral, a importância e a sua ausência. E ele vai dizer como nós esperamos resultados diferentes em nossa sociedade, se muitas vezes somos nós, pais, que inspiramos velhas paixões desde tenra idade. E a criatura, então, se desenvolve com o hábito dessa paixão viciada. Quando nós pegamos aqui, podemos pegar um exemplo muito corriqueiro e muito banal para muitos de nós, que é em relação ao futebol, por exemplo. Quando os pais inspiram desde tenra idade a paixão cega a respeito de determinado clube, e a criança, então, cresce apaixonadamente, e ela, então, em determinado momento, se perde no desenvolvimento das suas ações, ou por aquilo que a própria prática ou a própria paixão do futebol envolve, às vezes briga, às vezes confusões, porque foi mal conduzida desde a infância. E nós, então, vamos observar a necessidade de nós observarmos a forma como abordamos
os hábitos dos nossos filhos, porque hábitos nós sabemos que depois de adquiridos, nós temos mais dificuldade para construção de novos hábitos. Por isso, essa primeira infância mais maleável. Mas, evidentemente, que nós estamos inseridos também nesse processo. E nós pulamos, então, para a questão 872, que nos traz: cabe à educação combater essas más tendências, ou seja, os vícios, as paixões. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Ou seja, os espíritos dizem ao codificador que cabe à educação combater as más tendências. Mas como nós podemos fazer isso de forma útil e efetiva? Dizem os espíritos ao codificador: o estudo aprofundado na natureza moral do homem. E o que significa a natureza moral do homem? Qual a nossa natureza moral? E nós vamos, então, observar que a nossa natureza moral é constituída de virtudes ou de valores. Dizem os espíritos: a mais meritória é a mais desinteressada caridade. Os nossos vícios, que dizem os espíritos ao codificador, o egoísmo é a raiz de todo mal, e as paixões no centro. E dizem os espíritos ao codificador: as paixões são como um corcel. Se nós temos o controle, nós podemos guiar esse corcel da paixão para as grandes conquistas da humanidade, da existência. Mas se nós deixamos esse corcel sem as suas rédeas, nós então poderemos nos perder pelos desfiladeiros da vida. Portanto, a nossa natureza moral, e é isso que os espíritos dizem, que nós devemos estudar a natureza moral do homem, virtudes, vícios e paixões. Ou seja, a educação passa por isso. Porque, evidentemente, que esse processo educativo, quando nós vamos criando hábitos, nós vamos tendo essa arte de formar caracteres, nós precisamos conhecer a natureza moral desses que recebemos como nossos filhos. Ou seja, através da observação, que é o que os espíritos vão se referir ao codificador na questão 917. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, aqui Kardec faz a nota, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se apruma plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito basta o conhecimento da ciência. Então, nós vamos compreender o caminho da educação moral, que passa pelo conhecimento da nossa natureza moral. Quando nós compreendemos valores e virtudes, as paixões, nós conseguimos fazer um profundo mergulho íntimo. E nós vamos, nesse processo, compreender que educar para o futuro a nova geração, a geração nova, é um processo que nos convida e nos promove também a autoeducação. Porque, evidentemente, Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, quando ele vai falar, honrai vosso pai e vossa mãe, e quando Agostinho vai trazer uma belíssima mensagem, muito profunda, a respeito desse processo educativo, Agostinho vai recomendar: observai os vossos filhos, as vossas tendências. E aqui nós vamos falar de tendências ao bem e as tendências viciadas ou as más tendências. Ou seja, a educação exige observação. Exige também tato. Como nós vamos educar os nossos filhos? Até onde nós caminhamos?
quais as suas necessidades. Isso exige tato, exige observação. E evidentemente que nós não podemos estar habituados nesse processo a processos educativos praticamente da Idade Média, onde o conhecimento era imposto. Ou seja, o melhor processo educativo nessa proposta da educação moral é pelo exemplo. Nós não conseguiremos sentar à mesa com nosso filho para falar a ele a respeito de princípios e valores que nós não possuímos ainda. Nós teremos profunda dificuldade. Por isso, Kardec faz a nota, questão 917 do Livro dos Espíritos, que a educação exige experiência. Porque o melhor método de educar moralmente os nossos filhos, aqueles que nos cercam, é através do exemplo. Se a palavra convence, diz Emmanuel, de forma muito apropriada, o exemplo arrasta. Nós devemos ter muita coerência entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Muitos conviveram por muito tempo com um ditado que dizia: faça o que eu faço, não faça o que eu digo. E nós vamos compreender que a proposta com o passar do tempo é que nós devemos ser o exemplo para aqueles que nos seguem. Devem seguir o que nós falamos e principalmente aquilo que nós fazemos, porque é um processo automático e nós vamos observar que os nossos filhos reproduzem o nosso comportamento. Na grande maioria das vezes, o nosso processo educativo é tão vinculante aos nossos filhos que nós paramos muitas vezes para observar as nossas ações e nós vamos ver em nós reflexos do processo educativo dos nossos pais. E muitas vezes o processo educativo que os nossos pais receberam dos nossos avós, que é um grande desafio à nossa continuidade geracional, porque nós tivemos processos educativos pautados em processos rudes, autoritários, depois processos libertários, de pais que falaram que os filhos não sofreriam a autoridade dos avós sobre os pais. Então, houve ali um processo libertário que, com o passar do tempo, se transformou talvez numa libertinagem, na perca de freios, de valores e de princípios, em que a criatura dá vazão ao seu instinto. E o que devemos fazer? Devemos abandonar tudo o que foi falado nas gerações passadas? Não. Devemos aproveitar a contribuição de cada geração. Cada geração contribuiu de alguma forma, num contexto da história do tempo, num processo que ao seu tempo era o adequado, que nós vamos então ajustando para que essas gerações se unam nos seus princípios e nos seus valores. Mas nós devemos propor então essa profunda observação da natureza moral. Como falávamos, educar para o futuro é um processo de autoeducação, porque nós que estamos nesse processo educativo seremos a geração nova de amanhã, porque a reencarnação nos traz essa maravilha de entendimento. Então nós não podemos dizer: tenho 60 anos, não vou mais me preocupar com a educação moral. Mas, na realidade, esse processo, educar para o futuro, se refere também a nós mesmos. Nós estamos nos educando para o futuro. Educação moral, hábitos. Estamos criando hábitos saudáveis, pautados em valores e virtudes. E nós, então, estamos nos preparando, evidentemente, para sermos a geração nova de amanhã. E nós vamos observar nesses dias aqueles que jamais tiveram contato com a tecnologia no processo, evidentemente, da educação intelectual. E que, nesse momento de recursos tecnológicos à disposição, estão no processo de aprendizado, de conhecimento.
educar para o futuro. Estão aprendendo a enviar e-mail, a mandar mensagem, anexar imagens, vídeos, gravar vídeos. É o processo de progresso, de evolução de nós que aqui estamos. Estamos educando para o futuro. Estamos desenvolvendo, neste ponto, o alargamento intelectual. E nós, então, temos a proposta também de, com isso, educarmos-nos moralmente. Ou seja, nessa grande arte, e nós vamos entender o porquê o codificador se refere à arte, porque nós devemos observar, nós devemos ter experiência, vivência, e nós, então, vamos avaliar as nossas dificuldades íntimas, a nossa natureza moral. Vamos perceber que entre valores, virtudes e vícios, nós precisamos alcançar o equilíbrio para avançarmos nas virtudes e diminuirmos os nossos vícios. E somente o processo de conhecimento da nossa natureza moral, do autoconhecimento, nos permitirá isso. Por vezes achamos que estamos tendo uma conduta certa, porque ninguém nos vê. E o codificador, então, trazendo a questão 919A, a lume ilumina a consciência do homem. Saia de si mesmo e observe a sua ação. É reprovável em outro, é reprovável em você também. Portanto, tudo que nós reprovamos no outro, nós não devemos agasalhar em nosso mundo íntimo. Devemos observar o nosso movimento da psicologia, da projeção no outro das nossas necessidades de desenvolvimento de valores e virtudes. Às vezes nós olhamos as dificuldades do outro, seus vícios, que na realidade são uma projeção dos nossos próprios vícios. E nós então projetamos no outro e falamos que o outro está errado, que o outro age mal. E nós não ajeitamos o nosso mundo íntimo, nós não mudamos, nós não autoeducamos moralmente. Nós não adquirimos hábitos saudáveis, nós não formamos caracteres. E esses caracteres é que influenciarão de forma marcante os nossos filhos e todos aqueles que convivem conosco. Porque eles nos observam. Nós somos exemplos para os nossos filhos, para aqueles que convivem conosco, mesmo que inconscientemente, nós estamos auxiliando a educar para o futuro. A partir do momento que nós estamos implicados nesse processo. Por isso a importância desse conhecimento da doutrina espírita, de compreendermos que nós, então, estamos colaborando, nós estamos auxiliando o outro, os nossos filhos, para que eles possam, então, se comportar no mundo de forma respeitável, com respeito, com valores e com virtudes. Que não sejam eles aqueles, como se refere ao codificador, que são empurrados nesse aluvião que chega à sociedade, sem princípios e sem freios, sem valores. E então promovem a desordem, a balbúrdia, a desarmonia, até que serão impelidos pelos processos naturais das leis divinas a reajustar o seu passo. Muitas vezes através do processo da dor, através do choro e da lágrima, do ranger de dentes a que se refere Jesus. E não é evidentemente isso que nós desejamos aos nossos filhos. Nós desejamos que eles cheguem no mundo, na sociedade, e se comportem, pautando a sua existência por valores. Valores no bem. E aqui falávamos da caridade, a mais sublime das virtudes, e podemos ampliar o leque das virtudes: honestidade, paciência, tolerância, respeito. No mundo hoje que nos exige tantas reflexões, que nos demanda tanta tolerância, tanto respeito, nós devemos projetar, através do exemplo aos nossos filhos, esses valores, essas virtudes, porque eles seguirão os nossos passos.
E nós devemos estar seguros que passos estamos seguindo. Será que estamos seguindo os passos de Jesus, marcados na areia do caminho que percorremos? Ou será que nos perdemos do caminho e seguimos passos de outros, do materialismo, do egoísmo? E devemos estar conscientes que serão esses passos que os nossos filhos seguirão. Sejamos nós aqueles que caminhamos no mundo conscientes do nosso papel, que nós possamos trabalhar a nossa própria educação, a nossa educação moral, que também nos exigirá profunda observação, que nos exigirá tato, nos exigirá experiência. Mas vamos trabalhando também os nossos filhos, formando caracteres, criando hábitos saudáveis, que de forma muito tranquila, a partir do momento que nós estamos nessa toada do processo da educação moral íntima e individual, nós estaremos colaborando com eles, para que eles possam, então, nos seguir o exemplo. Portanto, percebemos a nossa grande proposta como a missão de pais e mães, como a grande proposta de sermos co-criadores com Deus, auxiliando aqueles que seguem conosco. Sejamos, na proposta de Emmanuel, no livro Fonte Viva, aqueles que promovem a criatura humana, quando ele diz: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Que Jesus nos abençoe nesse propósito, que nós possamos despertar a consciência para esta proposta que a doutrina espírita nos recomenda, que sejamos nós aqueles que estamos nos educando hoje para o futuro, ao mesmo tempo em que educamos os nossos filhos, para que eles também se projetem no futuro com tranquilidade, com respeito, com princípios e valores, muito mais, com hábitos saudáveis, hábitos no bem. Agradecemos a companhia dos amigos, agradecemos por esse momento de reflexão tão salutar para todos nós, aqueles que nos debruçamos e estudamos a doutrina espírita. Coragem, fé e que Jesus nos abençoe sempre. Não tem áudio. Obrigado, Jefferson. Estava sem áudio. Agradecemos ao companheiro Jefferson, porque esteve conosco, nos auxiliando. Vamos baixar um pouquinho aqui a... E nós vamos fazer o encerramento nesse momento, mas como falamos de educação, nova geração hoje, lembrando aos pais que os jovens estão, nesse exato momento, reunidos numa outra sala virtual, fazendo o encontro semanal, que acontece, né, todos os domingos. Então, aqueles que desejarem, que os filhos, né, os jovens desejarem participar, podem entrar em contato conosco através do Messenger, do Facebook ou dos telefones de contato que o SEAC disponibiliza na página. É isso mesmo, Jefferson? É isso mesmo. Então tá bom. Para encerrar, então, a prece que trazemos nesse momento, mas antes eu queria trazer um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala assim: a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos
e em uníssono. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o item 15. E é desta forma que nós, quando convidamos os amigos a estarem conosco, para sempre também pensarem naqueles que estão doentes, estão aflitos, porque quando nós assim agimos, e principalmente nesse momento que estamos participando agora, o alcance de nossas preces é muito maior. Então, os nossos pensamentos produzirão a energia, e essa energia, a espiritualidade amiga e benfeitora, como que coletando, levam até aqueles que encontram-se necessitados e aflitos aonde estiverem. Então, que possam vocês que nos assistem, caros amigos internautas, nesse momento pensarem naqueles entes queridos, naqueles irmãos aflitos, para que a nossa oração chegue até o Pai e o Pai possa envolver a todos. Assim, com os nossos corações serenados, busquemos acompanhar esse momento sublime, onde lhe pedimos, Senhor Jesus, abençoe a cada um dos amigos que aqui se encontram, aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam estar presentes, assistindo a live da noite de hoje, possam também ser abençoados. E os nossos irmãos, muitos deles, que nesses dias encontram-se em aflição, porque um familiar encontra-se doente, talvez devido à Covid, talvez outras aflições, outras doenças, mas precisamos de Ti para que, assim, hoje e também amanhã, possamos estar mais dispostos, mais alegres, continuarmos a tarefa com o coração sempre aberto, sempre em felicidade e sempre com a companhia benfeitora dos amigos espirituais que sempre estão juntos a cada um de nós. Assim seja. Boa noite a todos e até o nosso próximo encontro de a exposição doutrinária, desculpem, na terça-feira, às 20 horas. Boa noite.